Conceito geral de homilética. Uma grande realidade no ministério cristão é que a pregação da palavra de Deus não é um privilégio somente concedido a pastores com formação acadêmica, mas de leigos também. Tem pessoas que dizem que não vai fazer um curso de homilética porque não é pastor, não é presbítero, não dirige nenhuma igreja, porém prega. Eu já expliquei que homilética é a arte de pregar ou de falar em público. Logo, se você fala da mensagem de Deus em público, você é um pregador. Então você precisa aperfeiçoar esse chamado. Tem pessoas que têm chamados profundos e ainda não sabem ou têm vergonha. Conheço pessoas que têm um talento enorme, uma boa oratória, uma boa hermenêutica, mas têm medo de falar em público. Então a homilética é exatamente para essas pessoas que têm medo de falar em público. É exatamente através desse curso que você vai aprender os princípios fundamentais e as regras da homilética, como ética, falar em público, montar um esboço. Você vai saber o que é um sermão temático, um sermão textual, expositivo, biográfico. Você vai saber o que é uma proposição, o que é um tema, o que é um título. Você vai saber como concluir a sua mensagem, o que é um corpo da mensagem. Tudo isso você vai aprender nesse curso. Então, a homilética não é só para pessoas como pastores, presbíteros, pessoas que têm uma formação acadêmica. Não, é para os leigos também. Imagina se a expansão do evangelho dependesse apenas dos acadêmicos. Com certeza, muitos acadêmicos estariam sentados em um púlpito de uma igreja ou em casa, na sua biblioteca. E a palavra de Deus? Como era que iria ser entregue? Você percebe que o leigo também ele tem essa necessidade? Então, meu irmão, não importa se você é leigo, o que importa é que Deus lhe chamou para fazer a obra dele. E Deus conta com você. Então você é uma peça fundamental nos planos de Deus. Você precisa se aperfeiçoar e pregar o evangelho. Você precisa saber se apresentar diante do seu público. Você precisa conhecer, entendeu? Então não importa a situação, Deus não aceita as suas desculpas. Então, bom estudo e que você venha ser um grande pregador do evangelho, ou seja, que você venha aperfeiçoar o seu ministério ao final desse curso. Essa é a intenção e o meu desejo. Como eu já falei, quanto maior for o preparo do obreiro com ou sem curso teológico, melhor condições terá de ser usado pelo Espírito de Deus para entregar a mensagem do reino dos céus, que visa a transformação do coração do pecador, transformando-o em filho de Deus. Então, meu nobre, quanto maior for o seu preparo, maior será o seu desenvolvimento em cima do púlpito, assumindo uma tribuna. Paulo mesmo vai advertir a Timóteo: todo obreiro esteja preparado, ou seja, que saiba manejar bem a palavra do Senhor. Você saber aplicar os princípios hermenêuticos, homiléticos e exegéticos do texto. O pregador precisa saber de sua importância indiscutível na grande seara do Senhor, como corrigir detalhes da sua apresentação, quando estar diante do público. E como é que você faz isso? Fazendo um curso de homilética, entendendo o que é homilética, dar maior ênfase à oração, à igreja e à palavra. E tudo isso aqui eu vou abordar mais na frente. Principalmente a questão da ênfase à oração, à igreja e à palavra. Entendeu? O pregador tem que orar, tem que ser assíduo na igreja e tem que estar sempre em contato com a palavra do Senhor.
quer ser bom no que você faz, então faça com bastante maestria e dedicação. O pregador também precisa saber que o aspecto intelectual é algo que não deve ser rejeitado, pois muita contribuição poderá ser fornecida pela história, ciência, filosofia, etc. Então, meus queridos, isso aqui é fato. Não tem essa de, na hora o Espírito Santo vai me entregar tudo. Não. Como é que ele vai entregar aquilo que você não pediu? Ou como é que ele vai lembrar você aquilo que você não estudou? Porque tem pessoas que dizem, não, na hora o Espírito Santo há de me lembrar. Ou seja, isso é pegar um texto isolado e não saber interpretar. Então já comete um grande erro. Porque você precisa ter um conhecimento intelectual. Vai dar gosto de ouvir alguém com conhecimento. Ou seja, alguém que de repente está pregando, de repente ali cita uma filosofia, um grande orador, filósofo como Platão, Sócrates, Aristóteles. Então imagina você citar uma citação de cada um desses homens. A primeira coisa que vai acontecer é que alguém vai dizer, esse pregador estuda, ele tem conhecimento. Ele falou sobre fulano, ele aplicou algumas regras aqui gramaticais, ele entende de homilética, porque é assim que as pessoas irão nos ver. Ou seja, aquele que foi incumbida a responsabilidade de transmitir o recado divino, este terá que ter consciência da objetividade do sermão. E isso aqui eu vou falar muito. Vou falar muito de objetivo. Vou falar de como você ser objetivo no seu sermão. Ou seja, todo sermão ele tem cabeça, ele tem corpo, ele tem conclusão. Então você precisa dominar isso e nós iremos aprender. Ou seja, você não deve se deixar levar por variações de tantas ideias tais que não deixam o público seguir uma linha de pensamento. Mas tem muitos pregadores que começam pregando uma mensagem e no final acaba com outra totalmente diferente. É como se estivesse pregando sobre João e no final acabasse terminando falando sobre Paulo. Ou seja, não tem nada a ver. Então, você tem que ter uma linha. E o que é que vai fazer você ficar nessa linha? É exatamente a homilética. Você já viu alguém pregar uma mensagem e no final você não entendeu nada? Ela pregou a Bíblia todinha e por fim não explicou aquele texto. E você fica perguntando-se, por que tal pregador leu esse texto e não explicou? Justamente porque as suas ideias estão desorganizadas. E a homilética tem esse papel de fazer com que você comece a mensagem e termine a mensagem da forma que começou. Ou seja, na linha, seguindo a risca. Vocês estão me entendendo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, procura o suporte, mas não fica sem entender, ok? O pregador tem que saber usar corretamente o texto de onde irá extrair a sua mensagem. Isso aqui é fato. Ele tem que ter a criatividade para dar um tema interessante ao assunto que irá expor. Saber começar com uma boa introdução e terminar bem, como eu falei anteriormente. Ou seja, com uma conclusão que venha a desafiar o público a tomar uma posição ao final da pregação. Meu irmão, isso aqui é interessante. E eu falei anteriormente, eu enfatizei bastante isso aqui. Ou seja, o pregador deve aprender a fazer o esboço de sua mensagem dentro de uma lógica com relação ao tema e o texto, sabendo distinguir o que é um sermão temático, um sermão textual e um sermão expositivo e biográfico. Muitos pregadores hoje em dia não sabem distinguir o que é um sermão temático, um textual, um expositivo ou biográfico. Se você perguntar, ele vai dizer, eu nunca estudei isso. Só que no curso básico e médio de teologia, a gente aprende isso. Só que umas pessoas se interessam mais e outras menos. Então, se você realmente quer ser um grande pregador, você precisa se dedicar ao máximo. Porque de pregadores iguais, a igreja está cheia. Imagina alguém chegar e dizer assim, olha, fulano vem pregar.
e o irmão chegar, misericórdia, aquele irmão, eu não vou não para a igreja hoje não. Meu irmão, isso é triste, porque ninguém quer sair da sua casa e ir à igreja para ouvir conversinhas, desabafos. Púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito é lugar de Bíblia. É lugar de começar a mensagem, de continuar a mensagem e de concluir a mensagem. E eu já enfatizei isso aqui. Aquele que tem a responsabilidade de pregar deve dar o devido valor ao tesouro que são as ilustrações. Eu vou enfatizar bastante ilustrações e você vai aprender como começar um sermão com uma ilustração, como começar uma introdução ou até mesmo como concluir a sua mensagem com uma ilustração. Isso aqui é top demais, eu vou ensinar vocês. Só que você precisa saber o momento certo de usá-las no púlpito, não é distante. Eu vou explicar direitinho. Não se preocupe, eu vou explicar isso aqui bem direitinho mais na frente. A homilética, como a arte de pregar, não deve ser algo a se aprender somente por pastores. Eu já falei isso aqui. Existe uma grande necessidade do leigo ter conhecimento desta arte, já que é possível também aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar numa instituição teológica, pessoas que talvez não tiveram condições financeiras, outras que não tiveram um estudo, que eram analfabetas, mas que agora desenvolveram o seu raciocínio e estão crescendo na seara do Senhor e quer aprender. Então agora você pode aprender a pregar. Todos aqueles que pregam a palavra de Deus têm condições de melhorar ainda mais suas mensagens. Chega de ficar na mesmice. Está na hora de pregar mensagens diferentes. Está na hora de alcançar almas de uma forma impactante. E está na hora, meu irmão, de você andar esses 4 cantos da terra. E eu quero ver você nos Gideões.